feliz 2016 para todos vocês. Permitam-me que me apresente, aqueles que não me conhecem. Meu nome é Fernando, sou trabalhador da casa e a convite venho iniciar com vocês nas primeiras segundas-feiras de cada mês um ciclo de palestra que vai em torno da psicologia espírita. Começaremos hoje com a atuação das casas espíritas nos transtornos mentais. Bom, esse é um tema bem pertinente, né? Antes de falar da atuação das casas espíritas, é interessante que a gente entenda o porquê nós muitas vezes procuramos as casas espíritas. Às vezes procuramos porque não aguentamos a dor. Às vezes procuramos porque não encontramos solução daquilo que estamos enfrentando pelo caminho clássico, mas não nos damos conta do porquê aquilo está acontecendo comigo. É lógico que muitas vezes nós trazemos de herança aquela fé em que, indo para a casa espírita, eu vou resolver todos os meus problemas. E quando esses problemas não são resolvidos naquilo que nós esperamos que seja, entramos em descrédito com a atuação das casas espíritas. Mas é de grande importância termos em mente que nós precisamos trabalhar isso interiormente. A casa espírita é um veículo que vai nos favorecer a nos melhorarmos, mas toda a ação, consciência, parte de nós mesmos. Então, hoje, por exemplo, é um dia em que estamos aqui para trabalhar algumas questões em torno da obsessão. De que adianta eu procurar uma instituição espírita para trabalhar um problema que eu causei, uma herança minha, e vamos ver isso lá na frente, onde eu deposito única e exclusivamente à casa espírita todo o trabalho, e eu simplesmente sento e espero acontecer. Esta atitude passiva não vai nos favorecer naquilo que estamos procurando. Precisamos assumir a rédea, precisamos adiantar os nossos passos. Ao invés de ficarmos fixados naquele problema, precisamos mais do que nunca entender ou até mesmo querer identificar o que aquele problema, independente de ser um problema de ordem mental, física, espiritual, o que é que aquele problema quer me mostrar? O que eu preciso mudar em mim? Não é à toa e não é por nada que eu estou enfrentando um problema. Ao invés de perder tempo maldizendo os problemas, eu preciso agradecer porque eles apareceram na minha vida. E a partir daí é que eu vou começar o trabalho. Para falarmos de transtornos mentais, precisamos entender, primeiramente, o que é um transtorno mental. São alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa no convívio consigo e com os outros. Isso pode entrar numa ordem puramente psicológica, psíquica. Sempre estamos enfrentando algum problema mental. Claro que existem as classificações, mas, por exemplo, o mais comum deles é a ansiedade. Quem nunca ficou ansioso? Então, ficamos ansiosos a cada instante. Isso pode ser uma ansiedade boa. Por exemplo, a minha ansiedade de vir aqui e conversar com vocês é uma ansiedade boa, uma expectativa positiva. E isso, não só a ansiedade boa, mas enfrentamos também as ansiedades ruins e as ansiedades patológicas.
Nós precisamos, cada vez mais, mergulhar nesse universo interior para entendermos como trabalhar com cada fenômeno desse. Se eu estou passando numa rua e me deparo com um animal raivoso e ele vem para cima de mim, me atacar, aquilo vai me gerar ansiedade, aquilo vai me estressar de alguma forma. A informação, a comunicação interna me faz reagir. Então o meu instinto, ele me coloca em três posições: ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu congelo. Nós não vamos atacar um animal raivoso, nem congelar, né? Vamos fugir. Mas isso a gente não vai liberar neste momento o dispositivo racional. Nós não vamos pensar, nós não vamos trazer a razão de olhar aquele animal e dizer: não, o animal está a 20 passos de mim, se eu acelerar o meu passo, se eu dobrar a esquina à direita, ou se eu entrar ali. Não vamos pensar nisso. Ou se eu agir de forma muito calma, e se eu tentar acariciar, esse animal pode não me atacar. Nós não vamos pensar isso, não vai dar tempo, a gente vai fugir, ou vai congelar e vai ser atacado. Porque o dispositivo instintivo, o emocional, vai falar alto. Por isso nós precisamos dessa liberação de adrenalina, para que tenhamos essa explosão. Mas e quando não precisamos usar da adrenalina? E quando nos estressamos por nada? E quando uma ideia vem, me estressa, me deixa ansioso, ou eu amanheço simplesmente ansioso? Não vamos utilizar. E aqui vai favorecer com que minha imunidade caia e a tendência a adoecer é maior. Então, de certa forma, nós sempre estamos enfrentando um transtorno mental. É claro que aqui eu não estou trazendo a questão clássica do diagnóstico. Eu estou apenas vislumbrando as possibilidades. Porque tudo aí parte da nossa mente. Dessa antena que nós temos, que ela tanto emite como capta vibrações. Se eu vibro, se meus pensamentos eles são emanados numa ordem positiva, é claro que eles vão se agregar a pensamentos e a energias na mesma ordem. Se eles são negativos, também vão fazer isso. Eu não sei porquê, muitas vezes, eu acordo pela manhã, já me vem um pensamento negativo, ou eu vou fazer algo e não dá certo, e digo: ó, o dia já começou errado para mim. Com certeza esse dia vai terminar errado também, porque eu vou alimentar esses pensamentos. E eles vão atrair novas energias. E isso vai favorecer um dia horrível. Precisamos anular. Nem sempre controlamos os pensamentos. Eu já tinha dito aqui numa palestra que por dia nós pensamos em média 95 mil pensamentos. Não nos damos conta disso, mas são 95 mil pensamentos dia. Dos 95 mil pensamentos dia, apenas 5 mil prestam. O resto é lixo, serve para nada. Então, segundo Victor Hugo, a mente é uma antena poderosa, capta e transmite impulsos vibratórios de tom específico, que se implantam no comportamento emocional. Vocês já pararam para pensar que quando vocês estão vibrando muito, ou seja, vocês estão pensando muito de forma negativa, ou vocês estão relembrando algo de muito ruim que aconteceu, dá aquela angústia, aquele aperto aqui, uma sensação da boca do estômago para o pulmão, aquela coisa chata, apertando. Isso é adrenalina no teu corpo. Essa sensação está te pressionando. Isso é muito ruim. Então o corpo começa a reagir a uma ideia, a um pensamento, a uma imagem que criamos. Se eu penso, eu crio imagem. Agora interessante é o seguinte: a primeira forma de comunicação nossa são imagens. A criancinha, quando começa a se comunicar,
ela começa a se comunicar a partir das imagens. Se ela está com sede e um dia a mãe ofereceu a ela água, ela associa a imagem daquela mamadeira com água a saciar a sede. E toda vez que ela tiver sede, ela vai criar essa imagem. Muitas vezes ela não sabe nem falar o que é, mas essa imagem vem. E é assim que nós aprendemos a nos comunicar. Então nossa mente, ela lê imagens, conceitos. A negativa não é lida pela nossa mente. Se eu pedir agora que vocês fechem os olhos e diga a vocês, vou ordenar a vocês, não pensem em mim. Poxa, mas eu já pensei, acabei de pensar. Ou não pensem num Fusca verde. Ah, mas acabei de pensar. Claro, nossa mente inconsciente, ela não lê o não, a negativa ela não existe. Então eu vou alimentar primeiro aquela imagem para depois negar, mas primeiro ela vem. Então nem sempre controlamos os nossos pensamentos, mas quando percebermos que os nossos pensamentos são de ordem inferior, deletéria, vamos substituir esses pensamentos por algo bom. Vamos anular. A mesma coisa acontece quando eu agredo alguém. Se eu agredo alguém, tomo consciência que agredi alguém, não basta eu chegar para aquela pessoa e dizer, me desculpa. Se ela me desculpar, ótimo. Se ela não me desculpar, ela está adquirindo o karma dela. Mas isso não é tudo. Eu preciso agora anular o que eu fiz. Se eu cometi uma ação negativa, tem que vir uma ação positiva para anular. É a mesma coisa. André Luiz nos diz, nos domínios da mediunidade, que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto dessas nossas ideias resulta a nossa própria existência. Para estar aqui, todos nós, primeiramente, nós queremos estar aqui. O fator querer foi o que deu start à ação. Precisamos, acima de tudo, querer algo. Se eu estou passando por um problema, e eu quero que esse problema suma da minha vida, ou eu resolva, não é sumir não é mágica, eu tenho que resolver. Primeiro eu preciso querer. Na mesma proporção eu preciso acreditar que vou resolver tal problema. E muitas vezes o problema que se apresenta na minha vida, a causa está em mim. E eu tenho que agir, eu não posso simplesmente parar e esperar. Como muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, querem melhorar, até acreditam, mas não agem. Ficam esperando que a espiritualidade chegue e dê nas mãos a solução dos problemas. Não pode. Fomos nós que criamos esses problemas, nós precisamos resolvê-los. O que é o pensamento? O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Nós precisamos da mão para dar, para receber, para dirigir, para atender. O pensamento e a vontade servem como um instrumento para nosso melhoramento e também para a nossa queda. Existem pessoas que você vai cumprimentar ao amanhecer com um bom dia, e a pessoa vem dizendo assim, só se for para você, porque para mim não é. Lógico que não é. Já começou o dia na mente da pessoa. Eu costumo, antes de abrir os olhos, a não ser que eu esteja muito atrasado, porque eu já abro os olhos pulando da cama. Mas agradecer a Deus por mais um dia que eu vou enfrentar. Não importa se eu tenho pendência a resolver. Não importa se eu estou vivendo um mar de rosas ou um mar de tubarões. Boa viagem. Não importa. Importa é que eu quero agradecer a oportunidade de enfrentar cada tubarão daquele.
no sentido figurativo, tá? Não literário. O pensamento é uma energia proveniente do espírito que é capaz de manipular uma série de outras energias ou estruturas ou conteúdos. Se eu penso, imagine que meu pensamento ele viaja como um bloco de energia, e no cosmos ele é atraído e atrai energias na mesma frequência. Se essa energia é edificante, vai se unir a outras energias edificantes. Mas se é deletéria também. E aí é onde vem o princípio da atração. Não adianta eu vir fazer um trabalho na casa espírita porque eu estou com obsessores. Eu não mudo a minha forma de pensar. Simplesmente eu vou às palestras, eu tomo os passes, eu levo a água fluidificada, faço o evangelho no lar, faço a leitura do evangelho diariamente, até vou praticar a caridade. Mas eu não mudo minha forma de pensar. Não fez nada. Está conectando-se às energias deletérias. Então tudo parte literalmente do pensamento. Tudo. Por incrível que pareça, para estar aqui conversando com vocês, em frações de segundo, tudo vem do pensamento. Apenas estou externalizando. Vem as imagens, eu estou externalizando. Estamos tão acostumados a isso no dia a dia, no comunicar-se com os outros, que não percebemos essas imagens sendo formadas. Mas criamos imagens negativas. Diga-se de passagem, muita gente almoça assistindo programas policiais. E se você não tiver cuidado ao desligar ou ligar ou mudar de canal, tocando na televisão, se não tiver com controle, você se mela de sangue. Imagine uma pessoa almoçando, você está levando alimento ao teu organismo, vai se transformar em energia. O alimento também é manipulado pelo pensamento. Toda forma. Estruturas e conteúdos também são manipulados pela energia. Se eu estou assistindo um programa policial onde eu vejo desgraça, eu estou ingerindo desgraça para mim. Será que aquele alimento vai me fazer bem? Será? O princípio da água fluidificada. Magnetizar a água através de uma oração. Ao tomar banho, magnetize a água que cai do chuveiro. Faça uma oração. O pensamento tem poder e vamos ver isso. Ele é criador do ambiente em que vivemos, gerador da nossa psicosfera, forma pensamento. Tive raiva de uma pessoa. Ai, vontade de matar aquela pessoa. Eu me imagino matando aquela pessoa. Não fiz, só imaginei. Eu matei aquela pessoa de forma magnética. Meu pensamento alcançou. Agora tem um detalhe. Meu pensamento foi. Se aquela pessoa que eu quis matar por pensamento estiver numa outra frequência, aquilo volta para mim. Sempre é um bumerangue, vai e volta. Se eu lanço amor, se eu lanço coisas boas, vem coisas boas. Se eu lanço coisas deletérias, pensamentos deletérios, energias deletérias, também vem para mim. Não me erra. Eu posso errar até o destino, mas a mim volta com certeza. Elo de ligação com outras energias, falamos agora há pouco. Materializador da doença ou da cura. Eu tive uma experiência muito interessante, entre várias, mas eu estava fazendo alguns testes com um paciente e a gente precisou trabalhar alguns problemas que ele tinha na ordem da hipnose. E alguns testes, para saber até que nível ele se entregava, isso no início, eu fui colocando ele em algumas situações que não eram reais para ele. E coloquei ele numa gagueira. E quanto mais ele tentava controlar a gagueira, mais ele gaguejava. Eu introduzi nele uma gagueira. Eu não. Na verdade, ele. Autossugestão. Eu dei a sugestão,
Ele captou, aconteceu a hipnose. Ele acreditou. Primeiro ele queria entrar naquele estado. Segundo, ele acreditou que aquilo era possível. E se tornou possível. Existem casos trabalhados com a hipnose para trabalhar a gagueira, entre outros. Mas o princípio de qualquer doença está em você. Nós carregamos essa chave para a cura ou para a doença. Precisamos acreditar na cura. Precisamos dar, por incrível que pareça, dar boas-vindas à doença. Porque se eu não aceito a doença em mim, eu vou relutar contra algo que vai me melhorar. Então eu preciso aceitar para que ela seja trabalhada por mim, através do meu melhoramento, através do meu esforço, da minha fé, da minha crença. Afeta o corpo mental, emocional, físico e espiritual, que é uma energia guiada pela vontade. Não sei se vocês já viram pela internet essas fotos. Masaru Emoto era um fotógrafo que ele resolveu fazer um experimento. Ele foi no mesmo lago, colheu amostras da água, saiu colocando em recipientes diferentes, e em cada recipiente ele emanava um tipo de vibração: amor, ódio, perdão. Ele saía emanando vários tipos de vibração. Depois ele colhia uma gota de cada recipiente, congelava e analisava no microscópio. Todo aquele que ele tinha emanado algo positivo, vibrações positivas, tinha uma forma cristalina. Todos aqueles outros que eram emanadas energias negativas eram disformes. Então ele chegou à conclusão de que os pensamentos manipulam as moléculas da água. Claro que isso foi criticado pela comunidade científica e ele tornou fazer um experimento com arroz. Foi quando começaram a aceitar essa teoria de Masaru Emoto. Agora você imagine, se os pensamentos conseguem manipular moléculas, as moléculas da água, presta atenção nisso. Mais de 70% do nosso corpo é água. Se eu vivo pensando negativo, estou mudando tudo que é molécula dentro de mim. Se eu penso positivo, altero essas moléculas. Então, para aqueles que têm o hábito de pensar negativo e acham que tudo acontece com ele, e que não consigo fazer nada que presta, os problemas não saem do meu quintal, comece a mudar. Se vocês mudarem a forma de pensar, mas não é mudar a forma de pensar só na plástica, não. É interiormente. Vocês vão perceber que tudo vai mudar ao seu redor. Precisamos fazer uso, muito mais do que fazemos, da oração. Mas da oração positiva. Porque os pensamentos são oração. Muitas vezes, tem pessoas que chegam para mim no auge do transtorno que está enfrentando, do problema que está enfrentando, e diz: olha, eu tento, mas eu não consigo fazer oração. Não dá. A minha mente está tão preocupada com o problema, ela está tão imperativa que eu não consigo orar. Eu digo: eu vou provar que você consegue orar. Você consegue, ao fechar os olhos, imaginar Jesus como você acredita que Jesus seja? Claro, consigo. Então pronto, crie Jesus. Conseguiu imaginar? Consegui. Agora imagine que Jesus está olhando para você. Consegue fazer isso? Consigo. Imagine que Jesus abre os braços em sua direção. Você consegue fazer isso? Consigo. Agora imagine Jesus caminhando em sua direção. Caminha até você. Consegue visualizar isso mentalmente? Consigo, sim. Agora, Jesus vai lhe dar um abraço. Sinta esse abraço. Consegue imaginar Jesus lhe abraçando? Consigo, claro. Pois bem, pare, abre os olhos. Você acabou de fazer uma oração. A oração não precisa das palavras. Elas precisam de imagens. Existem estudos hoje não, já há algum tempo, que hoje esse estudo está sendo concebido com mais ênfase.
Mas há muito tempo que estudam as imagens, a cura através de imagens. A hipnose é uma delas. Mas existem vários cientistas que trabalham com a cura por meio das imagens. Isso é fantástico, porque nós temos esse instrumento, todos nós temos. Ah, mas eu não sou criativo. Não precisa ser criativo. Você não precisa ser um marqueteiro ou publicitário. Só precisa criar uma imagem. Mas só inclinamos a criar coisas destrutivas. Até um exemplo prático. Se eu tenho uma casa, eu quero demolir essa casa, vai ser muito mais rápido botar ela no chão do que construir. É ou não é? Eu posso destruir essa casa em horas, mas eu não consigo construir em horas. Então as orações negativas, ela tem um ciclo. São essas ideias destrutivas que elas geram essa energia deletéria, ela gera essa toxina dentro da gente que percorre por nosso corpo, destruindo nossa imunidade, destruindo a memória celular. E aí nós sentimos toda a sensação. Esse looping não para. Porque a sensação vai me levar a novas ideias destrutivas. Se eu tenho uma doença física que me gera muita dor, e cujo diagnóstico muitas vezes sinaliza a morte, para alguns, para outros não. Aí para outros é que dá vontade de viver. Essas ideias vão gerar, vai iniciar esse looping. Então ele vai ficar com energia baixa, isso vai cair imunidade, essa imunidade vai levar às dores, ao desconforto, e vai novamente refazer ideias destrutivas. Esse looping não para. O pessimismo, que é a oração negativa, é algo que precisamos combater dentro de cada um. Até nos pequenos momentos pessimistas, precisamos combater. Porque é rompimento, vamos fragmentar essa rede neural que já estamos viciados com ela. Ah, já nos viciamos a pensar negativo. Vamos fragmentar. Na Universidade de Oxford, 22 pessoas foram submetidas a um experimento. Era um experimento com dor. Eles eram submetidos a uma dor através de uma queimadura. Eles eram submetidos, a dor era registrada e era logo em seguida dado a eles o analgésico pela veia. E com o passar dos minutos, a dor ia sumindo, até todos declararem que estavam sem dor. Algum momento se passava e o pesquisador chegava no meio deles e dizia: acabei de vetar o analgésico. Em minutos, um já sinalizava dor, outro sinalizava que estava insuportável, outros até começavam a gemer. E pasmem, ele não tinha feito aquilo que ele tinha dito. Ele não vetou o analgésico. Foi o pessimismo, a ideia negativa. Acreditou naquilo, aquela autossugestão negativa. Ele acreditou. O que pode ter acontecido? Ou é este pensamento, essa energia que ele criou, que ele abraçou com uma sugestão negativa, inibiu a ação do medicamento, ou ele criou aquela dor. Ele fantasiou. Ele acreditou que estava sentindo dor. Entrou num estado hipnótico. Na Califórnia, outro experimento foi feito também. O objetivo desse experimento era medir a imunoglobulina, que é retirada pela saliva. Eram colocados pessoas em estado terminal de câncer e AIDS para assistir filmes de comédia. Gordo e Magro, Os Três Patetas, filmes bobos de comédia. E eles se divertiam bastante com esses filmes. Ao saírem da sala do filme, era medida, era colhida a saliva e eles aferiam essa taxa de imunoglobulina. E ela estava altíssima. Muitos até saíam revigorados. Levaram jovens para fazer os mesmos experimentos. Jovens sadios.
mas a eles eram ofertado filme de sexo explícito e de violência. Quando eles saíam também eram medidos. Muitos estavam com a taxa quase zerada, outros já saíam até gripados da sala. Tudo parte da ideia. Na hora que eu assisto a um filme, aquela imagem é projetada, eu internalizo aquela imagem, eu me vejo no filme. Também é um estado hipnótico, porque vocês já imaginaram no cinema? Vocês estão aqui, diante da tela, um monte de cadeira na frente, vocês não vê mais essa cadeira, você só vê a tela, você não vê quem está de lado, é você e a tela, você entra no filme. Assim funcionam nossas ideias, nossas imagens. Então a oração positiva é o religar a Deus, é essa conexão com o divino, porque precisamos estar sempre atentos a ela, em qualquer momento. Claro que vocês não vão pegar um texto na mão e sair rezando por aí, não é isso. Mas alimentar os bons pensamentos, estes pensamentos são orações. Essa comunhão, a estruturação do pensamento em comunhão com o divino, com o elevado. É claro que esses pensamentos vão aumentar a nossa imunidade. Da mesma forma que os deletérios diminuem a imunidade, a oração positiva, os bons pensamentos elevam essa imunidade. Muitas vezes nós estamos baqueados, sentindo mal, aí encontramos uma pessoa alegre, para cima, um amoecido, aquele que faz você rir, aquele que está sempre muito bem, muito leve, você sente ele leve. E você começa a conversar, daqui a pouco você está se sentindo leve também. Já esqueceu os problemas. Então, a nossa realidade, lembra que eu falei que nós somos herdeiros de nós mesmos? O Espírito traz consigo informações pretéritas que, por meio do perispírito, são impressas no novo corpo físico. Ao invés de me questionar, por que essa doença acontece só comigo, tendo milhões de pessoas no mundo? Por que só comigo? Por que isso só acontece comigo? Ao invés de a gente perder esse tempo e não resolve nada, só lhe afunda mais. Precisamos entender o que aquilo quer te mostrar. Porque se está acontecendo com você, porque no pretérito você pode não lembrar, mas que você provocou isso, provocou. E não é só com você, muitas vezes com entes queridos. O fato de você ter alguém na família com problema, não importa a ordem do problema, é uma chance de você também poder trabalhar aquilo, de se retrabalhar. É um resgate. É colocar-se no caminho para resolver. Então não vamos perder tempo com isso acontece comigo, e por que isso comigo? Vamos mudar essas ideias. Vamos agradecer. Vamos entender que aquilo quer te mostrar alguma coisa. Eu preciso mudar algo em mim. Se eu conseguir mudar aquilo, eu vou melhorar. Se eu não melhorei, é porque ainda não mudou. Existe um ditado na Índia que diz o seguinte: se você não resolveu o problema, se o problema não chegou ao fim, tudo se resolve, no final tudo dá certo. Se não chegou a resolver o problema, é porque não chegou no fim ainda. Quando chegar no fim, tudo vai ser resolvido. É claro que trazemos problemas como provas e trazemos as expiações, que aí também é uma outra categoria. Você precisa trabalhar primeiramente de forma interior. É uma poupança a longo prazo. Mas precisamos trabalhar já. Senão não saímos daquela redoma. A culpa é um agente castrador da saúde. Se eu me fixo numa culpa, eu estou ligado a um passado. Não importa se o passado é nesta vida ou em outra. Mas se eu me sinto culpado, se aquela sensação é culpa, eu estou fixado lá, preso. Não resolvo nada, vou lamentar. E vou padecer. Há uma tendência muito grande a eu me tornar alguém depressivo. E não acreditar, não ter fé no futuro. Vou ter medo do futuro muitas vezes. Porque a experiência pretérita não foi boa para mim. Se eu não me conheço, o futuro me amedronta. Então gera ansiedade também. O arrependimento, sim. O que é o arrependimento? É eu ter noção de que errei
e mudar aquilo dentro de mim. Muitas vezes tentando consertar aquilo que eu fiz. Mas se eu fiz algo a alguém que eu não sei onde é esse alguém, faça algo por alguém, é um ato positivo. Então, precisamos ter essa conduta. E a conduta serve para as mínimas coisas. Pensar mal de alguém, criticar alguém. Às vezes não percebemos, pelo vício de conduta, estamos falando de alguém. Olha fulaninho como veio as meias trocadas. Ah, mas falar da meia trocada dele, pô, você pode estar expondo ele ao ridículo, quando ninguém viu. Então precisamos trabalhar isso na gente, que muitas vezes não percebemos. Muitas vezes nos consideramos pessoas boníssimas, mas temos essa falha e não percebemos. Diante de qualquer transtorno mental, pode existir realmente elementos orgânicos que precisam de um tratamento medicamentoso. Existem desordens químicas no corpo que precisam desse acesso. Mas com certeza existe a desordem espiritual. Não é por um acaso que eu estou enfrentando aqui. Até os meus pensamentos me levam, pensamentos, comportamentos, atos, me levam a unir forças que vêm me destruir. Eu abro portais para meus obsessores. Muitas vezes eles se vinculam não para me cobrar algo, mas para aproveitar de alguns vícios que eu tenho para benefício dele. E aquilo me atrapalha bastante. A compreensão da lei reencarnacionista favorece a casualidade de todas as coisas. Não existe problema sem solução. Para a ciência, ainda existe problema sem solução. Existem patologias sem solução. Para o espiritismo não existe. Todos eles têm solução. Só que o tempo para solucionar aquele problema não é o nosso tempo. A raiz de todo e qualquer transtorno encontra-se na própria história passada do enfermo. Todo e qualquer. As causas das enfermidades espirituais e psíquicas estão nas atitudes pregressas e atuais. Principalmente quando elas feriram e ferem o direito de alguém ou agrediram e agridem as leis de Deus. Ah, mas eu não sei quais são as leis de Deus. Baseie-se só no amor. Essa abraça todas. Se tudo que eu faço por amor, eu estou no caminho certo. Ah, mas eu faço, eu penso em mim, eu me amo. Não é por aí, né? Você precisa se amar, desde que não entre pelo campo do egoísmo, do egocentrismo. Então eu fiz um esquemazinho só para ilustrar isso que eu tinha falado agora há pouco. Imagine o seguinte. Imagine que você está aqui numa vida, está encarnado, está numa boa, e você comete atos, suas falhas morais, qualquer ordem. Isso é registrado no seu perispírito. Você pode às vezes até cometer e não ter consciência, mas está registrado. Além de você promover inimizades com pessoas encarnadas também, você pode transformá-las em futuros cobradores, que chamamos de obsessores. Então chega uma hora que a gente desencarna. Ao desencarnar, eu tomo consciência da culpa, daquilo que eu errei, e tenho a necessidade de reparar aquilo. Vem a reencarnação. Quando chegar a permissão, você reencarna. Que é esse mecanismo que usamos para autopunirmos, no sentido de melhorarmos. É impresso, como foi impresso no perispírito, foi registrado no perispírito, tudo que eu preciso para meu melhoramento é impresso no meu corpo. Ah, com 50 anos, você veio com a programação que com 50 anos de idade você vai desenvolver um câncer. Está na programação.
Dependendo do seu trabalho moral, do seu melhoramento moral, este câncer poderia até não surgir, ou surgir brando, resolvível. Mas se eu não me trabalhar moralmente, se eu não me melhorar, pode ser que eu venha a cumprir aquilo que eu preciso cumprir para me melhorar de outra forma. Porque vocês já perceberam que a doença faz a gente introjetar, a gente entra na gente quando está doente, a gente mergulha nesse mundo interior. A doença nos favorece isso. É a hora da gente começar a trabalhar esse eu interior. E com isso, tem os pensamentos inferiores, os obsessores, as doenças físicas, mentais, psicológicas. Esse é o processo. Essa última parte pode não acontecer, dependendo, ou ser diminuída, dependendo do nosso melhoramento. É isso que eu chamei de nós sermos herdeiros de nós mesmos. E aí, mudar é fácil? O que vocês acham? Mudar é fácil. Questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Está no livro dos Espíritos. A resposta, sim. Em algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhes falta. Vontade. Precisamos trabalhar muito esta vontade. Eu estou fumante. Eu sei que está me fazendo mal. Eu preciso primeiro querer ter essa vontade reforçada dentro de mim para parar de fumar. Eu preciso me desviar dos condicionamentos alheios. Eu já ouvi falar que muitos tentaram e não conseguiram, outros que tentam progressivamente. Não. Cada caso é um caso, é único. Eu já fiz essa besteira no passado. Eu já fui fumante. Eu fumei durante 10 anos aproximadamente. E eu estava num belo churrasco com a minha família. Minha filha mais velha, que hoje tem 21, tinha 5 anos de idade. Na hora que eu botei o cigarro na boca para acender, ela chegou para mim e disse: papai, o senhor me ama? Claro, meu amor. Você é um grande amor. Eu disse: então, se eu pedir algo por amor, você faz? Eu digo: faço agora. O que você quer? Pare de fumar. E aí? Eu sempre tive comigo a conduta de nunca fazer o contrário daquilo que você promete a uma criança. Então eu peguei o cigarro, quebrei o cigarro, a carteira, amassei, e de lá para cá não fumei mais. Foi fácil? Não foi, porque não foi nem pelo vício da nicotina. Esse aí foi fácil superar. O mais trabalhoso é o vício de comportamento. Era o hábito. O hábito de acordar, de sair de casa, depois de tomar café, acender o cigarro. De estar esperando alguém, acender o cigarro. De comer alguma coisa, acender o cigarro. Este hábito foi mais difícil. Mas não precisei progressivamente parar de fumar. Não precisei recorrer a medicamento. Não precisei nada. Só foi o querer. O acreditar, porque primeiro quis. Aí eu acreditei. Agora que eu prometi a ela, vai. E trabalhei essa vontade em mim. E a terapêutica espírita, que é a nossa transformação moral. Vamos lá. Na casa espírita, que é o lugar da terapia do espírito, normalmente é oferecido os estudos para nosso melhoramento íntimo, moral. É oferecida a água purificada, o passe magnético, os trabalhos de desobsessão, a caridade é fator básico. Na hora que eu trabalho a caridade, eu estou fazendo aquilo positivo de tantos negativos que eu fiz lá atrás. Isso aí me leva a um autodescobrimento. O nome está dizendo autodescobrimento, que também é tema de uma palestra. Mas o que é autodescobrir? Autodescobrir é você se descobrir. E descobrir o que é? É tirar a manta que me cobre. Então existe algo por baixo da manta que eu não estou enxergando. Eu preciso enxergar e descobrir. Isso vai me levar a uma transformação moral.
E é esse o objetivo da casa espírita, proporcionar isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter vontade. Eu preciso acreditar. E, sobretudo, trabalhar, agir. Eu não posso ficar parado. Jesus, antes de curar alguém, ele perguntava: queres que eu te cure? A resposta fosse sim. Acreditas que eu posso te curar? Ou acreditas que serás curado? Se a resposta continuasse no sim, era mencionado por ele, porque Jesus, ao olhar, já traçava todo o perfil psicológico da pessoa, o esforço, a dedicação para se curar, o trabalho moral, e assim ele fazia. Nem todos aqueles que ele curou das chagas físicas conseguiram a autocura espiritual. Nem todos. Então, o sucesso da autocura são esses três: o querer, que é a vontade; o acreditar, que é a fé racional, que é o foco. Não é a fé cega. Eu vou para o centro, ou vou para a igreja, ou vou para fulano e tal, vou ficar curado. Não é assim. E o agir, que é o trabalho. Então, os procedimentos terapêuticos. Vamos lá. Primeiro dele, conscientização. Eu vou ao médico quando eu percebo que estou doente. Me conscientizo que tenho algo que eu preciso trabalhar. Então, para que eu me melhore, eu preciso conscientizar-me de que sou falho, que tenho minhas falhas a serem melhoradas. Reeducação. Eu preciso analisar minha conduta diária. Eu preciso, ao chegar a cada noite, fazer uma reflexão do meu dia, saber onde eu errei, saber onde estão os meus vícios, saber onde eu posso melhorar. Eu preciso me reeducar. Reeducar intimamente, me reeducar com os outros, o tato com os outros. Evangelização. Eu preciso fazer uso do conhecimento do grande poema de libertação que Jesus nos presenteou. Eu preciso fazer uso da prece. Não a prece decorada, porque ela serve de mantra. Mas aquela prece que sai de mim, aquela que eu crio a imagem, aquela que vai com emoção. Esta conduta facilita nos trabalhos da casa espírita. A casa espírita, ela promove essa orientação, esse intercâmbio espiritual para levar aquele espírito obsessor à consciência de que precisa melhorar. A reunião no lar também favorece isso. Quando você pratica a reunião no lar, essa luz que brota no seu lar, ela alcança lugares que você nem imagina. Imagine que você está num quarteirão, todo quarteirão é beneficiado dessa luz. E aqueles que estão na sua casa, na ordem espiritual, começam a assimilar, como um trabalho de formiguinha, aqueles ensinamentos. Evangelho no lar. Todo espírita deveria ter esta conduta de iniciar e manter o Evangelho no lar. Isso traz tanto benefício. Se nós nos agradamos com os benefícios, está aí uma chance. Tanto no nosso melhoramento íntimo, como na união familiar, na energia. Num ambiente, num lar onde é praticado o Evangelho no lar, e você vai fazer uma visita, você percebe a leveza daquele ambiente. Não é que o ambiente não tenha discórdias, não tenha brigas, isso é do ser humano. Mas a energia que circula naquele ambiente é leve, é gostosa, você percebe. Tratamento médico psicológico. Não é que as casas espíritas precisem ofertar isso, não. Mas muitas vezes, a partir da casa espírita, o paciente é direcionado a um tratamento médico psicológico. Não é só o tratamento espiritual.
Na mesma importância que um tratamento medicamentoso, na mesma importância psicológico. O espiritual começa a burilar. Os outros vão só dando uma maquiada. E a caridade, esse trabalho voluntário. Caridade, veja, na escala de caridade, aquele que eu digo, não, eu faço caridade. Todo mês eu tiro do meu salário e dou. Ótimo, isso é muito bom. E ainda precisamos disso. Mas doe seu tempo, nem que seja 1 hora na semana, para fazer algo por alguém. Olha, muitos benefícios. Não obstante a ser psicoterapeuta, há aproximadamente 1 década atrás, eu entrei num processo de depressão. E o que me tirou desse processo de depressão foi o trabalho voluntário. Foi a caridade. Foi enxergar que eu não precisava abaixar minha cabeça e me entregar àquela patologia, quando eu via pessoas que estavam num estado muito pior do que o meu e não estavam se entregando. E que muitas vezes depositavam a fé dela em mim, na minha conduta ali. E eu comecei a me elaborar, a me trabalhar. Deixalzinho de depressão. Não estou dizendo aqui que só o trabalho voluntário vai resolver. Não, o tratamento médico é importante, o tratamento psicoterápico também. Então, Joana, certa vez, vendo Divaldo num estado depressivo, não estava na depressão, estava num estado depressivo, num momento depressivo dele. E Joana perguntou a ele o que é que estava acontecendo. E ele disse que estava se sentindo um tanto triste, apático para a vida, talvez cansado, não sabia ele identificar. E ela deu uma forma a ele para ser feliz. São 5 passos. Primeiro, há um sol brilhando dentro de mim. Eu preciso enxergar que eu sou centelha de Deus, que existe uma luz dentro de mim. Não é o sol astro, mas é aquela luz divina que existe dentro de mim. E que essa luz é poderosa, é ilimitada, que nela tudo se pode. Eu preciso ter essa fé, primeiramente em você. Você precisa ter esse amor próprio. Porque se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém, nem a Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Segundo passo, a vida é bela. Eu preciso enxergar que a vida é bela e que os problemas, eles acontecem para que a vida se torne ainda mais bela, para que eu possa enxergar além do alcance. Para quem é mais velho do que eu tenho 20 e poucos anos, existe um desenho que dizia a visão além do alcance. Alguém sabe um desenho assim? Olha, tem gente velha aqui, viu? Thundercats. Essa frasezinha, a visão além do alcance, é importante que a gente introduza na nossa vida. Eu preciso enxergar o que está além. Eu não posso parar no problema. Muitas vezes chegam as pessoas para mim e dizem assim: Fernando, como é que você lida e trata das doenças com alegria, com entusiasmo, quando aquele outro que está passando por aquilo está muito mal? Olha, tem um ponto que você errou ali. Eu não trato da doença, eu trato da saúde. É diferente. Eu não penso na doença, eu penso na saúde. Quando nós pensamos na doença, nós fortalecemos a doença. Nós damos corpo e forma a essa doença. Ela se torna poderosa. Então vamos fazer isso com a saúde? Vamos pensar na saúde, não na doença. Doença, eu vou ter tempo. Primeiro que eu não tenho tempo nem para adoecer. Não tenho. Eu me casei, não estou falando do casamento com minha esposa, mas eu me casei há uns 10 anos atrás também, 10, 11 anos atrás, com uma senhora chamada hérnia de disco. É uma maravilha. Olhe, acredite em fidelidade, porque esta é fiel. É fiel. Ela não me larga. E nos momentos que eu acho que estou sozinho, ela chega: olha, estou aqui. No começo foi difícil. Eu não estava acostumado com ela, com essa relação tão próxima, tão íntima. Depois eu fui começando a enxergar além. Eu não posso parar nela
Hoje ela não me derruba. Houve época em que eu passei 3 dias de cama e era um sacrifício para ir ao banheiro, com medicamentos muito fortes, sem efeito. Hoje ela não. É claro que eu não sou mais um super-homem. Se eu vou pegar algum peso, basta levantar minha filha de 2 anos, que pesa 18 quilos, já me dá uma... E se eu passo muito tempo com ela no braço, aí acabou. Mas se eu vou pegar algum peso, uma forma, eu dá aquele estralozinho bem tradicional, e aquela dor sinaliza: olha, estou aqui novamente com você. Eu mentalizo saúde. Eu mentalizo que eu não estou sentindo dor. Eu mentalizo que aquela hérnia não existe. E não me dá 10 minutos, eu estou bem de novo. Já me foi aconselhado fazer cirurgia. Mas como todo homem corajoso, eu tenho medo de cirurgia. Não resolvi me conhecer para melhorar nessa relação tão próxima e tão íntima. Mas é isso. Mas por que eu resolvi prestar? Porque eu enxergo a vida como bela. Falando parece que eu não tenho problema. Eu tenho um problema como todos vocês têm, todas as ordens. Mas cada problema eu agradeço a Deus. E assim eu encontro caminhos para trabalhar cada problema desses. Eu nasci para servir. Eu preciso ter esta intenção de servir ao próximo sem esperar ser servido. Escrivaldo foi visitar e fez um vínculo de amizade muito bonito com a irmã Dulce. E numa das visitas que ele fez, ele sempre via a irmã Dulce numa cadeira desconfortável, que era ali onde ela descansava, ela dormia. E ele disse: irmã, eu vou comprar uma cama e trazer para a senhora. Eu não aguento vê-la nessa cadeira. Ela disse: não faça isso, Divaldo. Não faça isso. Essa cadeira é missionária. Foi com essa cadeira que eu consegui 10 camas para os leitos dos hospitais. Porque todo mundo me vê, tem pena, compra uma cama para mim e eu levo para o hospital. Não faça isso comigo. Nasceu para servir. Precisamos introjetar essa ideia. O quarto ponto: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal de verdade. O mal que está me fazendo, eu não tenho que dar a mínima, porque na hora que aquele mal que me agride, que os outros fazem comigo me agride, não é a mim, mas é o meu orgulho que está rebatendo, é o meu orgulho que está ferido. Eu não posso valorizar o orgulho ou a vaidade. Então o mal que me fazem não vai me atingir. Não vai me atingir. O que vai me atingir é o mal que eu vou fazer a alguém, porque aí eu vou ficar me sentindo mal, porque fiz mal a alguém. Eu preciso também introjetar esse conceito. E por fim, eu nasci para amar. Mas para que eu possa amar, eu preciso, antes de mais nada, amar a mim mesmo. Porque esta referência do alto amor é que vai me permitir reagir às dificuldades, aos problemas, que vai me permitir enxergar que o próximo não consegue me fazer mal. Então eu não vou me revoltar contra ele, nem vou me desestimular com a vida, nem vou achar que está tudo acabado. Esta semana eu fui assistir um filme que retrata a vida do Walt Disney. Todos aqui conhecem o Walt Disney. Conhece? Criador do Mickey. O Walt Disney, quando começou a sua história como um empresário, muito pequeno, começou num celeiro, para vocês terem ideia. Quebrou várias vezes, foi à falência, mas literalmente à falência 2 vezes. Foi para a miséria. Ele comia resto do lixo porque não tinha o que comer. Ele dormia na rua. Ele chegou a arrombar a porta do antigo escritório dele, que estava vetado pela justiça, para poder ter onde dormir. E por acreditar nas pessoas,
ele foi penalizado, porque passavam a perna nele, roubavam os direitos autorais dele, e ele falia. Ele encontrou muitas dificuldades, mas ele tinha dentro dele a certeza de que ele ia vencer, porque primeiramente ele se amava. Ele sabia que aquilo que ele fazia era por amor, era com amor. Então ele continuava a seguir adiante. Tropeçava, caía, se levantava e seguia adiante. Foi atraído por companheiros que ele ajudou, mas ele seguia adiante. Acreditando nesse potencial interior, acreditando em si mesmo. E hoje dispensa comentários do que ele fez. Então, finalizando, eu deixaria essa frase para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro ame-se para poder amar ao próximo e assim amar a Deus. Eu quero que vocês agora fechem os olhos. Criem a imagem de Jesus diante de vocês, como só existisse Jesus e vocês. Sinta o abraço de Jesus Cristo. Olhe nos olhos dele. Mestre amado, obrigado. Obrigado pela chance de me encontrar a cada dia em que abro os olhos. Obrigado pelos problemas que me cercam, que me derrubam, que me tornam mais fortes. Obrigado por ter cada minuto para me redescobrir e para alimentar o potencial edificante que existe em meu espírito na superação das vicissitudes e dos dissabores que se apresentam. Dai-me, Senhor, a paciência quando não for compreendido e a perseverança para continuar lutando, sempre querendo, acreditando e agindo. Que assim seja.